Salve galera, suavidade? Seguinte, nos meus vídeos que falam a respeito de ser professor, fazer história, fazer mestrado, muita gente deixa algumas perguntas a respeito de como é esse universo. Então, nesse vídeo de hoje eu vou responder algumas dessas perguntas. Então, bora trocar uma ideia nesse Daniel Responde número 8. Bom, vamos lá então. A Daiane Rocha perguntou o seguinte: Olá Daniel, você poderia me indicar quais os primeiros passos para fazer um mestrado? Tenho mais dúvida em relação à fonte, se precisa ser nova. E em questão ao que estudar, é preciso pesquisar primeiro uma linha de pesquisa de alguma universidade e aí então pensar em um tema dentro dessa linha de pesquisa? Bom, eu acho que existem diferentes caminhos para você fazer um mestrado. Uma possibilidade é sim você pensar a linha de pesquisa que te interessa, uma universidade que você tem desejo de frequentar, de conhecer, enfim, que é uma referência para você. É possível ir por esse caminho, sim. Eu, no meu mestrado, acabei seguindo a seguinte ideia. Eu procurei primeiro orientação dentro das universidades que eu já conhecia, então comecei a conversar com professores da UEM, que era onde eu fazia, a universidade, e da UEL, porque também tinha algum contato. E eu acho que o mais importante de tudo, eu fui atrás de algo que me interessava. Eu queria estudar política, queria estudar ditadura militar, porque a gente estava numa época que ainda estamos hoje de uma galera fazendo elogios ao período da ditadura e coisas do gênero. Eu estava um pouco preocupado com isso, com razão, e queria pesquisar sobre isso. Então, o que eu optei foi o que eu tenho desejo de estudar, quais são os lugares que eu acredito que eu tenho mais acesso com relação a professores e já conheço a linha de pesquisa. Então, procurei universidades próximas a mim, que eu já tinha contato, e professores próximos a mim também, que eu já tinha contato, para que pudessem me orientar, me sugerir leituras para eu começar a pensar o meu projeto. Mas é lógico, a fonte ela é fundamental, ela vai ser ali o cerne da sua pesquisa. Eu confesso que inicialmente eu não sabia qual fonte eu ia utilizar, mas eu sabia que eu queria estudar a ditadura militar, queria pensar alguma coisa na minha região, na cidade de Arapongas, então eu comecei a conversar com pessoas da cidade, pessoas mais velhas, para ver se eles poderiam me dar um norte. Um caso específico me chamou a atenção e a partir daí eu fui atrás de documentação para ver se eu poderia pesquisar esse caso. Com relação à fonte ser nova ou não, não é necessário, tá? Inclusive eu lembro de conversar com um professor que ele me sugeriu trabalhar uma documentação que poucos anos atrás um outro estudante já tinha feito mestrado a respeito daquela documentação. Dei uma olhada no trabalho do cara, assim por cima, e falei, olha, parece que ele já esgotou o tema, né? O que é uma grande ilusão. E eu lembro desse professor falar, Daniel, se você não quiser trabalhar esse tema, tá tudo certo. Mas você tá equivocado em achar que esse tema ele tá esgotado. Então não, a fonte ela não precisa ser nova, uma mesma fonte histórica ela pode servir para diferentes possibilidades de análise. Agora, com relação à estratégia que você vai adotar para entrar no mestrado, eu acho que depende muito se você quer uma universidade específica, se você quer uma orientação específica, aí vai depender de quais são as suas intenções. Eu particularmente estava mais focado em fazer um mestrado, para entender como funciona na prática a pesquisa historiográfica. Então eu não fiquei muito focado em, quero fazer nessa universidade, com essa pessoa. Eu quero pesquisar quais são as oportunidades que estão mais na cara aí para eu poder fazer essa pesquisa. Então depende muito de qual é o objetivo que você quer com o mestrado, o que você quer traçar com esse seu estudo, com esse seu avanço na carreira de historiador. Antes de continuar o vídeo, só queria dizer muito obrigado. Muito obrigado a você que apoia esse canal. É você que permite que ele continue e melhore, pode crer? Então, muito obrigado. E se você, por um acaso, não apoia e quer apoiar, o link está passando aqui embaixo, tem na descrição também. E apoiando, você participa do grupo no WhatsApp, você participa das discussões que acontecem lá, vota também quais são os assuntos que a gente vai debater aqui nos vídeos e, lógico, fica por dentro de todas as atualizações do canal, beleza? Se você quiser fazer também uma doação única, uma contribuição única, tem o Pix passando aí na tela também, fechou? Além disso, caso você não queira nenhum dos dois, você pode ajudar fazendo o quê? Clicando no gostei, clicando no compartilhar, clicando em se inscrever. É uma boa também.
Bora pro vídeo. Uma outra pergunta aqui do Valtinho, também sobre o mestrado, que diz: Salve, tenho uma dúvida referente a como funciona a avaliação e aprovação das disciplinas créditos. Cada matéria que tem que cumprir os créditos tem que fazer um artigo ou é prova tradicional? Como que funciona? Olha, Valtinho, eu vou te dizer a minha experiência, tá? Eu não posso dizer que isso acontece em todos os programas de mestrado. No meu caso, eu fiz o meu mestrado na Universidade Estadual de Londrina. Todas as disciplinas eu tive que fazer um artigo referente ao tema que a gente estava estudando naquela disciplina. Uma coisa que era muito legal é que, por exemplo, eu estava estudando teoria da história. O professor dessa disciplina sempre dizia o seguinte: pega esse conteúdo que a gente está trabalhando e já insere dentro da sua pesquisa, dentro da sua dissertação, para você aproveitar. Então eu fiz diversas matérias, eu não vou lembrar todas agora, né, diversos créditos ali, e em quase todas eu consegui aproveitar o que eu estava estudando, já relacionando à minha pesquisa, né? Então isso é uma coisa muito legal que você aproveita no seu trabalho, você faz os créditos dessa forma. E lógico, você vai tirando artigos disso também, e esses artigos podem servir tanto para publicação quanto para sua própria dissertação. Eu fiz um artigo de teorias da história que ele chamou bastante atenção, assim, eu tive bastante convite para publicação e tal. Agora, se todos os programas fazem essa metodologia, eu não posso te garantir. Você olha aí qual é o programa de mestrado que te interessa, que você está correndo atrás, para dar uma olhadinha como que ele funciona. No meu caso, todas as disciplinas que eu cursei no mestrado, no final eu fiz um artigo e, em sua maioria, esses artigos serviram também para que eu utilizasse na minha dissertação ao final do mestrado. Beleza? Outra pergunta aqui também interessante a respeito do processo de mestrado, que tem tanto da Gláucia quanto da Janaína, que é a respeito da língua estrangeira para fazer mestrado. A Janaína perguntou se precisa comprovar o domínio de língua estrangeira com algum certificado, e a Gláucia se precisa ter domínio de alguma língua, ou da língua inglesa, ela pergunta aqui especificamente. É importante olhar novamente no programa de mestrado que você deseja fazer, porque isso pode variar, mas sim, é necessário dominar uma língua estrangeira. Se ela vai ser necessariamente o inglês, ou se pode ser o espanhol, o francês, alemão, enfim, vai depender do programa de mestrado que você está tentando entrar. No meu caso, eu fiz na UEL, eu consegui com um certificado de língua inglesa que eu tinha no Instituto de Inglês lá de Maringá. Só que veja só, inclusive foi uma das minhas dores no mestrado. Eu tinha tentado primeiro em Maringá, na UEM, só que o certificado que eu tinha não servia para a UEM. Então eu não consegui entrar no mestrado na UEM, porque o meu domínio de língua inglesa, o meu certificado não valia para aquela instituição. Foi um vacilo meu, inclusive, de não prestar atenção no edital, bancada. Mas ele serviu para a UEL, então eu consegui entrar na UEL utilizando esse certificado. Mas caso você não tenha um certificado de língua estrangeira, é comum que os programas de pós-graduação permitam que ao longo do curso você apresente esse domínio em língua inglesa, às vezes com uma própria prova que tem na instituição, coisas do gênero. Novamente, é importante você olhar dentro do programa de mestrado que te interessa como que isso funciona. Mas sim, o domínio de uma língua estrangeira, ele é necessário tanto para fazer mestrado quanto para fazer doutorado, e no caso não pode ser a mesma língua. Então, se você usar o espanhol no mestrado, você não vai poder usar ele para o doutorado. Se você usar o inglês no mestrado, você não vai poder usar ele no doutorado. Então tem que ter esse cuidado também dentro da sua estratégia se a sua ideia é seguir carreira acadêmica. Beleza? Uma última pergunta que eu selecionei aqui do Ulisses, que inclusive é um apoiador do canal. Muito obrigado, Ulisses, você ajuda a manter isso aqui vivo. E a pergunta é a seguinte: Daniel, boa tarde. Você tem livro de história publicado? Muito obrigado. Olha só, falando em mestrado, falando em publicações, esse ano eu estou lançando o meu primeiro livro, chamado O Advogado Suicidado. Pesado, eu sei, mas é meu trabalho de mestrado. Eu pesquisei a história de um advogado daqui de Arapongas que não era de esquerda, não era opositor da ditadura, não era militante. Mesmo assim, ele foi perseguido, preso e morreu por conta da ditadura militar. E eu, no meu mestrado, investiguei esse caso, tentei entender o que aconteceu, por que ele foi preso, quais condições que levaram ele a morrer na prisão, porque é uma morte controversa, estilo Herzog, sabe? E esse ano eu tô publicando esse livro. Então, se você que está assistindo tem interesse de adquirir esse livro, troca uma ideia comigo aí no privado que a gente conversa sobre como fazer
com que o advogado suicidado chegue até as suas mãos. Então é isso aí, galera. Aquele esquema. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, deixa mais perguntas aqui embaixo para que eu elabore um próximo Daniel Responde. E se você puder me fortalecer lá no Apoia-se, vai rachar demais com a gente, por favor. É necessário para que esse trabalho continue, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração, um aperto de mão sincero e valeu!